Gente, estava meditando para trazer uma mensagem para cá quando o Raul pediu, e vem muita coisa na cabeça e vem muita coisa no coração, mas eu pedi para o Espírito Santo filtrar a mensagem certa, filtrar aquilo que ele realmente queria trazer para vocês nessa noite, trazer na minha vida também. E como os meus amigos sabem, eu sou um cara muito, às vezes, firme em algumas coisas, e me veio uma questão de guerra, soldado, veio uma questão de essas coisas mais de luta, sabe? E o nome dessa palavra hoje é: isso aqui é guerra. Aí tu pode pensar: não, Beto, calma aí, vai devagar. Não, mas isso aqui é uma guerra. A guerra começou antes de tu sair de casa, na dúvida se tu ia vir no culto ou não. A guerra começou lá no trânsito que tu pegou e alguém te estressou. A guerra começou talvez em alguém que falou de ti na semana e te tirou do foco do Senhor. A guerra começou muito tempo atrás, talvez começou hoje, mas começou na segunda, começou na semana passada. E o teu coração pode estar até esse momento com isso. Então a guerra, ela é real. A guerra, ela não é contra a pessoa física do teu lado, mas é contra principados e potestades. Então eu preciso que tu entenda que no nosso meio agora está existindo uma guerra, a gente não consegue ver, mas no espírito existe uma guerra, na tua mente, no teu coração, tentando te desfocar. Às vezes teu amigo do lado vai falar coisa contigo tentando te desfocar. Não, ele não é do mal, mas fala assim: te converte, irmão, presta atenção. Brincadeiras à parte, a guerra começou, gente. E ela começou a partir do momento que a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir daí nós buscamos viver uma vida diferente nele. Buscamos viver uma vida devota a ele. Mas o que é isso? Quem aqui já ouviu a expressão que a igreja é um hospital? Levanta a mão. Continua com a mão levantada que eu não vi. Amém. Isso é mais da galera. Alguém me ajuda? Isso é mais do tempo da galera antiga, tá? Eu era da Assembleia, então eu falava muito que a igreja era um hospital. Vocês são mais novinhos, talvez a maioria. Mas a Bíblia não vai falar em momento nenhum que a igreja é um hospital. Tu pode revirar a Bíblia, tu que gosta de ler, tu que gosta de estudar, revira a Bíblia lá, de ponta cabeça, de trás para frente, na diagonal para outra, ela não vai falar isso. Eu vou pedir para te abrir lá em Salmos 24, que a gente vai começar essa pregação. Salmos 24, versículo 9. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Isso é da Assembleia também. Lá no versículo 9 fala assim: abram bem os portões. A minha tradução é NTLH. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Tu pode falar comigo? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então a Bíblia, ela vai relatar Deus de algumas formas, mas principalmente como o Senhor dos Exércitos. Então, se Deus é o Senhor dos Exércitos, nós somos o quê? O quê? Tu pode falar mais forte? Soldados. E um dos meus amigos que está aqui, ele era soldado, cabo, né? Sargento. Deixa eu aumentar um pouquinho. E a vida de um soldado, gente, de quem está no quartel, ela não é a mesma de quem está doente. Pensando agora, o meu Deus, então, ele é o médico dos médicos? Sim, ele é o médico dos médicos. A igreja pode ser um hospital para quem está chegando inicialmente? Pode ser. Mas a igreja, o corpo, ela é o lugar onde a pessoa chega ferida e ela sai daqui transformada, ela sai daqui treinada para lutar lá fora.
O nosso campo de batalha é o mundo. E toda vez que a gente está reunido, toda vez que a gente está buscando o Senhor, Ele está nos preparando para isso. Só que, como eu falei antes, a guerra muitas vezes ela não é clara na nossa cabeça, porque a gente está vivendo, a gente vive de uma forma que, como se não houvesse problemas. A gente vive de uma forma muitas vezes tranquila, como se nada estivesse acontecendo. A gente vem em todos os cultos muitas vezes, a gente não falta os grupos, mas a nossa vida continua a mesma coisa. A gente não consegue romper, porque a gente não entendeu ainda que o diabo está tentando nos distrair. E ele está vencendo essa guerra. Ele está vencendo a guerra no momento que a primeira coisa que tu olha no teu irmão é um defeito. Ele está vencendo a guerra no momento que tu, ao invés de falar alguma coisa abençoada, alguma coisa boa, tua primeira palavra é uma crítica. Ele está vencendo a guerra no momento que, quando tu tem que estender a mão, tu segura porque a pessoa te fez mal antes. Ele está vencendo a guerra nos detalhes. O diabo ele não vai se apresentar para ti de chifre e com um tridente, só se tu é muito espiritual. Mas muitas vezes ele vem com uma mensagem no Instagram lá, que tu dá bola. Muitas vezes ele vem numa pesquisa na internet. Muitas vezes ele vem sorrateiramente. E sabe, às vezes a gente pensa assim, cara, não estou fazendo nada disso. Mas o fato de tu não buscar Deus nos momentos que tu tem com Ele, ou que tu poderia ter, o diabo está vencendo. E a guerra está sendo vencida por alguém. No momento que tu não entra no teu quarto e não fecha a porta, o diabo está vencendo essa guerra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Então o diabo muitas vezes ele não vai como eu falei, ele não vai se apresentar para nós de uma forma clara, mas vai ser sutil. Às vezes uma coisa que uma pessoa propriamente da igreja falou te magoou, aquilo te deixa com o coração duro e tu não quer mais voltar, ou tu não quer mais perdoar, ou alguém que te feriu no passado, ou um erro que tu fez. A guerra está sendo vencida por algum lado, e a gente tem que ter esses olhos, começar a abrir esses olhos. Eu quero que tu vá comigo lá em 2 Timóteo. Deixa eu achar aqui o versículo que eu perdi. Versículo 3. 2 Timóteo 2, versículo 3. Todo mundo achou? Fala assim na minha Bíblia: como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da civil. No versículo 5, o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Então a palavra vai falar que o soldado ele serve fielmente ao seu Senhor, ao seu mestre. Como nós temos servido ao nosso Senhor? Sabe, eu estava pensando durante o louvor, e glória a Deus pela vida do Felipe, do pessoal que toca, cara. Vocês têm uma unção muito grande. E, cara, quando começou a adoração, eu pensei, cara, Deus, se eu sair desse louvor da mesma forma que eu entrei, não faz sentido. Se eu cantar esses louvores só pro teto, não faz sentido. Se eu tentar manter minha voz afinada, não faz sentido. Deus, eu quero ser encontrado por Ti. Não importa se meu irmão não tá nem aí para isso. Não importa se o fulano de trás não tá nem aí. Não importa se eu canto desafinado.
Eu quero ser encontrado. Eu quero te agradar. Eu quero ser um soldado que faça certinho. Eu quero acordar de manhã cedo, 5 horas da manhã, com a minha barba feita, não é? Tem que estar assim. Tem que estar com seu fuzil limpo, Tiago. Como é que é? Fuzil certinho, né? Com a bandoleira, com a roupa arrumada, com a cama arrumada. Então eu quero estar servindo o meu Senhor. Eu quero estar no meu treinamento, no meu exército, no meu QG, dando o meu melhor, porque o meu comandante, ele vai estar me vendo. Não importa se tem 1000 pessoas, não importa se tem gente lotando a igreja desde de um lado até o outro, no fundo, na internet, não importa. O Senhor está te vendo de forma individual, assim como o comandante que passa entre as fileiras do batalhão, olhando se está tudo certo. Ele vai passando e vai olhando dos pés à cabeça. A bota está desamarrada, a roupa está torta, arruma. Barba mal feita de novo, vai lá e faz. Não é isso? O Senhor, Ele nos sonda, e Ele olha no nosso coração, mesmo nós não querendo, mesmo a gente não se dando conta disso. Ele está nos olhando de dentro para fora. Então o Senhor, tu pode ter a voz mais linda do mundo, mas Ele não vai receber a tua voz lá em cima. Ele vai receber o que sai daqui de dentro. O Senhor, Ele recebe a tua oferta de gratidão, de coração, como aroma suave. Como a nossa oferta tem chegado ao Senhor? Que tipo de aroma tem chegado nas narinas de Deus? E nessa caminhada eu consigo ver 3 tipos de pessoa. A pessoa que está andando pelo caminho estreito, está difícil, tem batalha. Às vezes ele vai cair, mas ele bota um pezinho em cima do outro aqui, sabe slackline? Vai botando um pezinho em cima do outro aqui para não cair. Vem aquela oferta, vem aquela tentação, mas ele se mantém. Tem aquela outra pessoa que está no caminho estreito, mas cai. E aí quando ele cai é difícil levantar. É difícil levantar, e alguém às vezes que está no caminho ali, ele vê a pessoa e vai lá e puxa. Ou às vezes, pela misericórdia de Deus, a pessoa consegue se levantar de novo. E tem o terceiro tipo de pessoa que não está nem aí, que está deitado no chão, que está caído lá, e que muitas vezes não quer nem levantar. Quem somos nós nesse caminho? Quem somos nós na jornada para encontrar Cristo? Onde nós estamos hoje? Nós estamos com a nossa farda de soldado arrumada? Nós estamos no nosso QG, nosso treinamento, dando o melhor para Ele? A gente está sendo lavado na hora do louvor? Dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de dançar. A unção de Davi, pega uns irmãos aí, às vezes sai dançando. Ou tu sai normal, da mesma forma que tu chegou, tu sai. A gente troca os 6 pelo meia dúzia. Vamos abrir comigo lá em Tiago 1,14. Deus é bom. Quem achou diz amém? Tiago 1,14 vai falar assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. No 15 vai falar: então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. O que a gente não consegue entender muitas vezes é como eu cheguei nesse estado. Eu estava indo bem. Vamos pegar um exemplo bem claro para todo mundo: um retiro. Vamos pegar o PV lá, que foi bênção de Deus. Quem foi no retiro do PV? Vai ter retiro em Campo Bom, se inscrevam, é bênção. Só para reforçar, para eu não ficar triste comigo.
A gente sai do retiro cheio, a gente sai do retiro com experiências de Deus, a gente sai de lá, Deus falou comigo pela vida do irmão, ou eu tive uma visão, ou eu caí no poder da unção de Deus, e tu sai dali como? Voando, tu sai dali querendo ser missionário, tu sai dali querendo ir para a África, não é mesmo? Estou mentindo? Eu estou falando de mim aqui, eu já queria, né? Mas Deus me colocou no lugar certo. Tu sai dali, olha gente, querendo voar, só falta asas para ti. Mas com o tempo aquele fogo vai caindo, né? E a gente vai ficando fraco de novo. E quando vê, a gente está que nem uma daquelas 3 pessoas que eu falei antes. Ou tu está no caminho estreito, ou tu tenta levantar e cai, tenta levantar e cai, tenta levantar e cai. E aí vir aos cultos não faz mais tanto sentido assim. Vir aos sábados, vir aos domingos, vir às sextas-feiras. Aí tu está no culto, num louvor abençoado que nem foi esse aqui, e tu está frio, gelado, bota a mãozinha para cima, depois faz assim, aí depois tu bota no bolso, mas não tocou aqui dentro. Eu não estou falando que tu tem que ter uma sensação, não é isso, a gente não tem que ser movido por sensação, mas nesse ambiente onde o Espírito Santo é louvado, onde nós estamos levando gratidão a Deus, nós estamos levando o nosso louvor a Ele, alguma coisa tem que acontecer contigo, meu irmão. Faz sentido? Alguma coisa tem que mexer dentro do teu peito aí, tu tem que falar assim: Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu não quero sair daqui da mesma forma. Mexe comigo, me tira da minha zona de conforto, ou eu parei, me empurra, nem que seja para cair, mas me levanta, porque Deus só vai usar quem está caminhando para algum lugar. Paulo, quando foi encontrado por Jesus, ele estava indo matar cristão, gente. Mas Jesus, pela misericórdia dele, encontrou Paulo. Então, a gente chega num ponto que o mau desejo do nosso coração acaba sendo a nossa vontade. E conscientemente, às vezes conscientemente, o que nos leva à chave do problema, que é o pecado. O pecado não é só uma coisa que, vou pecar agora, consciente ou consciente, e depois eu peço perdão. Não, o pecado é uma coisa que gradativamente vai te afastando de Deus. Quem aqui, pode ser sincero, não precisa levantar a mão, quem quiser levantar a mão, levanta, mas quem aqui, antes de fazer uma coisa errada, vem uma voz na tua cabeça falando assim: não faz, não entra aí, não conversa com essa pessoa, não aceita ela, bloqueia, sai fora, sai correndo, foge, qualquer coisa. Quem já ouviu uma voz assim, tentando te guiar para um caminho certo? E quantas vezes nós não demos bola para essa voz? Às vezes a gente quer ter uma experiência sobrenatural com Deus, ouvindo a voz dele claramente. Pouquíssimas pessoas, gente, ouviram a voz de Deus. Vocês podem abrir a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Pouquíssimas pessoas, dá para contar na mão, ouviram a voz de Deus. E aí nós, os grandões na fé, queremos que Deus saia do trono e fale com a gente: fulano, porque eu penso que a voz de Deus é assim: fulano, não faça isso. Não vai acontecer. Ou pode acontecer, mas não é o suficiente Ele nos dar o discernimento através do Espírito dele, que é essa voz que fala muitas vezes na nossa consciência. Só que a partir do momento que a gente para de ouvir esta voz que é o Espírito Santo, essa voz vai ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca, mais fraca, até a gente não ouvir mais nada. Porque Deus, Ele não vai estar gritando assim como eu estou gritando aqui agora, porque Ele não quer falar com o filho dele daqui e ele estando lá atrás. Ele quer falar com o filho perto. O pai, quando quer dar um recado para o filho, ele chama o filho perto, não? Às vezes meu pai gritava para mim de longe, mas normalmente o pai quer estar perto do filho para falar com ele.
Mas como que Deus vai falar com a gente de perto, para que a gente abra os nossos ouvidos, se a gente não está todo dia no nosso quarto, lá com a porta fechada, falando com Ele, ouvindo Ele? Como que Deus vai falar com a gente, se a gente não abre a Bíblia pelo menos uma vez no dia? Ah não, eu li ontem, hoje não precisa. Então se hoje não precisa ler a Bíblia, hoje não precisa comer também. Ah, se ontem tu foi no culto, aí tu chega em casa depois da noite, eu não preciso ler a Bíblia. Não, então não precisa comer o pós-culto, né? Fazer a janta pós-culto. Que crente gosta de comer depois do culto. Crente que é crente gosta. Faz sentido para vocês, gente? Eu estou falando português aqui. Então a chave principal é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. É isso que a gente tem que entender. E aí quando a gente se coloca nesse ponto, que a gente está num ambiente como esse, abençoado, cara, não é fácil ser líder. Falando pelo Raul, não é fácil ser líder. Quem quer liderar uma coisa achando que tudo são flores, ora mais. O coração não está no lugar certo. É um chamado, é difícil. É muito difícil. Não pensa que é status. Quem está aqui em cima vai ser mais cobrado de quem está lá embaixo. E não porque é importante, porque a gente está passando uma coisa aqui. E Deus vai nos cobrar, tá? Tu falou aquele dia, tu está fazendo isso? E aí? O marido? A esposa não vai responder pela casa, cara. Quem vai responder é o homem. Cuidou da tua mulher? Cuidou dos teus filhos? Ah, porque ela... Pera aí, tu falando com Adão ou estou falando com outra pessoa? Quem bota a culpa na mulher é Adão. Tem muita responsabilidade envolvida em ser cristão. E nós temos que tomar essa atitude de nos derramar diante de Deus. Tem muitas frases que a gente fala às vezes que se tornam clichê, né? E eu acho que uma dessas é se derramar diante de Deus. Que a gente, clichê por quê? Não que seja mentira, mas de tanto que a gente fala às vezes, daí tu pensa, ah não, tá, se derramar. Lá, aí tu... Pô, se derramar diante de Deus é... jogar de... Tem um guri lá em Campo Bom que ele se joga. Glória a Deus. Melhor se jogar aqui do que se jogar numa festa. Amém? Então muitas coisas que a gente vai tendo, os vícios, os pecados, as mágoas, as amarguras, muitas vezes nos vão endurecendo o nosso coração e vão nos afastando do Senhor, vão afastando o nosso congregar, vão nos tirando do foco principal, que é buscar Jesus. Eu quero que tu abra comigo lá em Mateus 24 agora. 24, versículo 12. Quem achou, fala amém. Na minha Bíblia vai falar assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Deixa eu ver nessa outra versão como é que fala aqui. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu fui pesquisar o que era iniquidade antes, e liga com a palavra de Tiago, que é um mau desejo, mas é o pecado. A iniquidade é o pecado. Se a gente olhar lá para fora, lá para o mundo, onde é o nosso campo de batalha, a gente muitas vezes se mistura com a iniquidade. A palavra vai falar lá em Salmos 1 que a gente não pode se assentar na roda dos... Aonde? E às vezes a gente que puxa a roda dos escarnecedores. Nós que botamos fogo na roda dos escarnecedores. Palavra difícil, escarnecedores. Ou a gente não está falando nada, a gente está lavando as mãos ali porque a gente não quer ficar sozinho. Mas a palavra fala, nós somos sal, nós somos luz. A gente faz a diferença onde a gente está.
A gente sabe por que a gente foi chamado. E nisso a voz do Espírito Santo vai falando em nós, e a gente não vai dando bola, até que, devido ao aumento da maldade, o nosso amor vai esfriando, o nosso amor vai congelando. Eu era líder antigamente, e hoje eu não sou mais. Eu era casado, eu era crente, eu era. Tá, mas hoje o que tu é? Eu não estou tão legal. Hoje eu estou machucado, eu estou desanimado. Hoje o mundo, deixei algumas coisas entrar no meu coração, eu não estou bem. Tá, mas e se o Senhor voltar hoje, como Ele vai te encontrar? Eu vi uma mensagem há muito tempo atrás, vai fazer mais de 10 anos, que o pastor falava assim: nenhuma desculpa no dia do Senhor vai colar para Jesus. Ele falava assim: Jesus, mas eu não fiz por causa disso, eu não continuei por causa daquilo. Nenhuma desculpa do que a gente deixou de fazer vai ser o suficiente para convencer Jesus de que a gente está certo, porque diante dele a gente tem noção dos nossos pecados, a gente tem consciência dos nossos erros, e a gente só consegue reconhecer que nós estamos no caminho errado. Então, quanto menos nós escutamos, quanto menos nós ouvimos o Espírito, mais ele vai se apagando, mais ele vai deixando de falar, e mais nós vamos ficando numa condição de fraqueza. Tu não precisa abrir, eu vou abrir rapidamente aqui em Hebreus 10, que vai falar o seguinte, 10:26, vai falar assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. É forte, igreja, é forte, eu sempre preciso falar isso, é forte, igreja. No final vai falar assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a gente tem que entender que não dá para brincar de ser crente. Meu pai falava para mim: cara, tu não quer ir na igreja, beleza? Quando eu era adolescente, tu não quer ir na igreja, beleza? A salvação é individual. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho buscado. A salvação é individual. Daí eu ficava: não, tranquilo, vou ficar em casa. Mas ficava em casa com aquela consciência pesada, sabe? Pensando assim: se Jesus voltar hoje, não vai dar para mim, faltei o culto. Mas não é sobre faltar o culto, é sobre uma vida íntima, é sobre conhecê-lo, é sobre, é difícil ser cristão, é difícil fazer jejum, é difícil ler a Bíblia, é difícil quando a gente está na carne, mas quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente quer. Não é um peso buscar o Senhor, não é um peso ser cristão, não é um peso se doar para as coisas de Jesus. E se doar, eu não digo trabalhar, é diferente. Trabalhar é uma coisa, mas conhecê-lo é outra. Amém? Mas no mesmo Hebreus lá fala assim, no 39 vai falar: nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Vou ler de novo, acho que tu não entendeu. Nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Tu entendeu agora? Nós não somos dos que ficam para trás, nós não somos dos que ficam magoados e não rompem na vida, nós não somos dos que só falam mal dos outros, nós não somos dos que só buscam coisas do mundo para se alimentar, nós não somos aqueles que são apegados nos vícios e nos maus desejos e não largam isso de jeito nenhum. Nós somos os que andam pelo caminho estreito. Amém, gente?
Senhor vai falar, a palavra vai falar lá em Apocalipse 2, tu não precisa abrir também, pode ficar em pé, só para dar uma aparência de que está acabando, pode ficar em pé, pode ficar em pé, está quase acabando, falta só mais meia hora. Abre comigo lá em Apocalipse 2, eu falei que não precisa, mais abre. Quem aqui é casado, levanta a mão. Mais alto. Quem aqui namora, ou está orando? Namora, não, orando não vou te expor. Quem namora? Não vou te expor, por favor. Isso. Quem é casado sabe, ou quem está iniciando um relacionamento sabe que é bom estar apaixonado, né? É, Felipe? É bom, né? É muito bom, cara. É muito bom. É bom estar apaixonado, encontrar aquela pessoa no final do dia, dar um abraço. Quem é namorado não dá beijo, vai fazer corte em nome de Jesus. Fui encontrar, falar do teu dia. Normalmente, a mulher fala um pouquinho mais que o homem. Só um pouquinho, minha mulher fala só mais um pouquinho que eu. De 1 hora de conversa ela fala 59 minutos, eu falo 1 minuto. Mas brincadeiras à parte, nada melhor que se apaixonar. Eu esqueci de perguntar antes, mas todos aqui são cristãos? Todos já se batizaram? Alguém não? Levanta a mão quem não. Então, temos uma pessoa. Então, todos vocês que já experimentaram o primeiro amor, vocês sabem como é? Vocês lembram? Quando vocês encontraram Jesus? Como é que era a vida de vocês com Jesus? As experiências. Quando tu foi batizado no Espírito, como é que foi? Quando tu falou em novas línguas, quando tu teve visão, quando tu tinha sonhos proféticos. Como era isso? Era bom? Era bom ou não era? Aí eu te pergunto agora, quantos por cento tu tá daquele amor que te encontrou aquela vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos atrás. Quantos por cento nós estamos nesse amor ainda? A palavra vai falar lá em Apocalipse 2, no versículo 2. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentam o sofrimento com paciência. Então são pessoas que são dedicadas, que estão na igreja, que vem cedo, abre a igreja, que limpa, que ajuda, que prega, que ora, que toca. E aguenta o sofrimento com paciência. A pessoa muitas vezes é ridicularizada, sofre no trabalho, às vezes é explorada. Sei que não podem suportar as pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos. São pessoas que leem a Bíblia, olha só. São jovens que leem a Bíblia. São jovens que buscam a Deus, que oram e que não suportam coisas erradas. Deixa eu mexer aqui. No 3. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Então são pessoas que, poxa, o currículo são excelentes cristãos, né? Vocês considerariam cristãos top, assim, certo? Nossa. Mas olha que engraçado no versículo 4. Porém tenho uma coisa. Quantas são? Quantas? Estava esperando o Tiago falar. Porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Gente, Deus não espera da gente performance. Deus não espera da gente a melhor oração, a mais bonita, o louvor mais bonito, a cadeira mais enfileirada. Sim, tem que fazer o melhor para Deus, tá? Não é isso. Não é fazer de qualquer jeito. Mas Ele quer o teu coração.
Está entendendo? O teu marido, a tua esposa, ele quer o teu coração, ele quer te conhecer, ele quer te ouvir. O que Deus espera da gente lá no nosso quarto quando a gente está muitas vezes gastando tempo em rede social que não nos leva a nada, só nos faz perder tempo e nos aproximar mais ainda do erro, do pecado. Quando a gente está sentado na frente da TV lá, olhando tragédia na TV, mais um jovem morreu, misericórdia. Pois se a gente estivesse orando por esses jovens, será que eles iam estar nessa condição? Será que essa igreja não ia estar mais cheia ainda? Será que a nossa vida não ia estar transbordando ainda mais de amor pelas pessoas? Isso é uma autoanálise. Nós todos estamos no mesmo barco, não tem ninguém melhor que ninguém. O quanto eu, como pessoa, tenho buscado a Deus, o quanto eu tenho amado o Senhor. Se o Senhor voltasse agora, eu sempre me perguntei isso, e talvez a minha experiência com Deus, da minha conversão individual foi assim. Se Jesus voltasse agora, eu estaria pronto para subir com Ele, eu estaria amando Ele, eu estou mais com medo de ir para o inferno, ou estou mais com vontade de encontrar meu amigo na igreja, ou estou mais com vontade de bater o meu cartão na igreja de novo, porque eu não tenho uma outra amizade fora para fazer uma coisa melhor. O quanto a sério eu tenho buscado o Senhor, o quanto a sério eu tenho vivido o Senhor com intensidade mesmo, sabe? Sabe aquela vontade? Tem gente que gosta de jogar muito joguinho. Sabe aqueles testes que tu gosta de jogar joguinho, ou gosta de jogar futebol, ou tu gosta de assistir alguma coisa, uma série, alguma coisa? Sabe essa intensidade? Quantos por cento tem voltado para a Bíblia? Para um joelhinho dobrado? Se eu não me engano, eu acho que era John Wesley. A história fala que do lado da cama dele tinha marcas de joelhos no chão. Eu te pergunto, o que esse cara mais fazia na vida? O que ele amava fazer? Encontrar o Senhor. Encontrar o Senhor. Se eu não me engano, Billy Graham, ou um outro grande nome cristão, um presidente, porque os presidentes falavam com ele, pediam conselho com ele. Quem não conheceu Billy Graham, foi um dos maiores evangelistas do mundo. Os presidentes americanos ligavam para ele para perguntar: Billy Graham, o que eu faço nessa situação? Ora por mim, me ajuda. O presidente ligou para ele. Imagina o presidente te ligando: Filipinho, quero falar com o Felipe porque eu vou fazer um show aqui abençoado. Aí o que Billy Graham fez? Eu não posso atender, liga depois. Ele está recusando o mais alto patamar. Beleza. Depois de um tempo, ligou de novo. Falou: pô, tu não me atendeu antes, cara. Eu precisava de uma informação tua, precisava de ajuda. Eu tinha que decidir um assunto que era muito importante. Por que tu não me atendeu? Com quem tu estava falando que era mais importante que eu? Aí ele falou assim: eu estava falando com uma pessoa que é mais importante que tu, mas não é pouco. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então qual a importância que a gente dá para isso? Qual a importância que a gente dá para Deus? Quantos por cento do nosso dia a gente dá para Deus? Jesus, ele vem buscar uma noiva apaixonada. Apaixonada, que espera ansiosamente pela volta dele. Só vai ser pego de surpresa quem não espera. Só vai ser pego de surpresa quem não espera. E aí entra, se vai ir antes da tribulação, depois, isso não importa. Importa que ele vem, e vem buscar a noiva, e vem num cavalo branco. Ele vem. Feche teus olhos, baixa tua cabeça. Sim, ele vem, em nome de Jesus. Enquanto estávamos louvando antes, me vinha uma imagem na cabeça. Que Jesus falando para os discípulos, falando assim: tá, vocês também não vão embora como eles, vocês também não vão me deixar como eles, vocês também não vão virar as costas para mim. E aí Pedro fala assim: Jesus, para onde iremos? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde eu irei?
Que lugar pode ser mais importante que está do teu lado? Jesus, eu posso perder tudo na vida, só não posso te perder. Senhor, eu te peço nesse momento, Pai, que Tu venha sobre nós, Pai. Espírito Santo de Deus, se essa palavra fez sentido para Ti, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e começa a pedir que o Senhor te coloque de novo no caminho estreito. Por mais que seja difícil, que o Senhor coloque de novo fogo no teu coração por orar, por buscar Ele, por acordar de madrugada, por louvar Ele, sem ter ninguém na tua volta, mas só buscando a presença dEle. Pede para que o Senhor enche o teu coração de novo de fome, de sede por Ele, para que tu venha para esse culto na sexta-feira transbordando, para que tu vá para a escola, para a faculdade, sendo luz lá dentro, para que a tua casa venha ser um lugar de paz e não de guerra, para que o teu casamento seja abençoado, para que os teus filhos vejam o quão diferente é o pai e a mãe deles, para que eles queiram ser parecidos contigo, para que tu, no meio de um lar muitas vezes problemático, tu seja a luz lá dentro, para que tu não olhe mais para o teu irmão com olhos de julgamento, mas que tu olhe com olhos de amor, de misericórdia, assim como o Senhor nos encontrou. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, levantar um altar de adoração para Ti nessa noite, Pai. Nós queremos Te pedir perdão, Pai, de como temos agido, Senhor. Tu é o Senhor dos exércitos, Pai, e nós queremos ser soldados, Pai, preparados para a guerra, Pai. Nós queremos, Senhor, ser soldados, Pai, de pé, Senhor, para vencer o inimigo, Senhor. Nós não queremos mais perder tempo com coisas vãs. Nós não queremos mais perder tempo, Pai, com coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Mas queremos Te buscar mais. É difícil muitas vezes, Pai, mas coloca então na nossa vida pessoas que nos empurrem para esse caminho. Pai, Tu coloca, Pai, amigos, Pai, se Tu colocou na minha vida, Pai, amigos, minha esposa, Tu vai colocar na vida dos Teus filhos também. Não é sobre mim, é sobre nós. Tu vem buscar a igreja, Pai. Então que a Tua igreja venha estar preparada, Senhor, para a Tua volta, Pai.